Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é a professora Érica. E nossa aula de hoje, História do Oitavo Ano, vai iniciar o capítulo 3, falando sobre a Revolução Industrial. Esse capítulo será dividido em duas aulas e hoje a gente vai estudar como aconteceu a Revolução Industrial e na próxima aula a gente vai ver os impactos da Revolução Industrial, tá bom? Então, leia o livro da página 34 até a 41 e vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, a gente vai ver que na Inglaterra, durante o século XVIII, surgiu novas formas de produção e de mercadorias que utilizavam máquina e empregavam trabalhadores assalariados. Esse processo que teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais foi chamado de Revolução Industrial. Então, a partir do século XIX, as transformações da Revolução Industrial se espalharam por outros países, mas, no entanto, eles não ocorreram ao mesmo tempo, com o mesmo ritmo em todos os lugares do mundo. E aqui a gente vai ver o porquê do pioneirismo inglês. Então, existe um cenário propício para a Revolução Industrial acontecer na Inglaterra. Então, a gente vai ver que a concentração de riquezas é um dos cenários entre os séculos 16 e 18, os ingleses acumularam capital por meio da exploração das colônias britânicas e da expansão do comércio de produtos manufaturados para novos mercados na África, Ásia e América. A abundância de mão de obra, então a população das cidades cresceu devido à migração de camponeses para áreas urbanas. Também a disponibilidade de recursos naturais, então existiam ricas jazidas de ferro, carvão mineral na Inglaterra, e esses recursos foram necessários para a construção e manutenção das máquinas industriais e também a estabilidade política, que aconteceu a partir da Revolução Gloriosa, né? O desenvolvimento econômico passou a ser um dos principais objetivos do governo inglês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de produção. Então, a Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento das máquinas em substituição ao trabalho manual, as maquinofaturas. Antes delas, as principais formas de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura, que a gente vai conhecer agora. Então, o artesanato. No artesanato, os objetos são produzidos à mão, com auxílio de ferramentas. O artesão costumava trabalhar em uma oficina, onde podia controlar diversas fases da produção, administrando seu próprio tempo, tá bom? Além disso, muitos artesãos, eles eram os donos da matéria-prima, da oficina e das ferramentas. Entre os artesãos destacavam-se tecelões, carpinteiros, sapateiros, ferreiros, entre outros. A manufatura. Com a expansão marítima, houve a conquista de novos mercados na África e na Ásia e América. Para atender esses mercados e aumentar a produção, os comerciantes europeus reuniram vários artesãos em grandes oficinas chamadas de manufatura. Nessas oficinas foi implantado um modelo de divisão do trabalho e de produção em série. Cada artesão executava uma tarefa específica sobre a supervisão de um chefe, e ao realizar sempre a mesma tarefa, os trabalhadores se tornaram mais ágeis, o que aumentou a produção, porém a maioria deles deixou de conhecer um conjunto do processo produtivo. Os ingleses dominaram o mercado em vários continentes com a venda de seus produtos manufaturados. Antes da Revolução Industrial, os produtos manufaturados representavam cerca de 50% das exportações inglesas. E a gente vai falar sobre a maquinofatura, tá bom? Desculpa, maquinofatura. Essa forma de produção aprofundou-se a divisão do trabalho em produção em série. Na maquinofatura, predomina o uso de máquinas industriais em fábricas, onde trabalham
empregados assalariados, e o sistema tornou nítida a distância entre os dois grupos, que eram os burgueses, que eram os donos da matéria-prima, das máquinas e das fábricas, e o proletariado, que vendia sua força de trabalho em troca de um salário, tá bom? Apesar dessas mudanças na forma de produção, o artesanato continuou a existir. É o caso do artesanato de objetos de decoração, alguns tipos de roupas e de móveis. E agora a gente vai falar sobre a divisão que os historiadores costumam dividir o processo da Revolução Industrial em 3 grandes momentos. Primeiro, que a gente vai falar agora, que aconteceu entre os séculos 18 e 19, tá bom? Ocorreu um processo chamado de Primeira Revolução Industrial. Nesse período, a industrialização ficou mais concentrada na Inglaterra, onde houve o crescimento acentuado da indústria têxtil e de mineração e da metalúrgica. Um dos marcos da Primeira Revolução Industrial foi a invenção do tear mecânico, capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. Utilizava, sobretudo, a lã, produzida na Inglaterra, e o algodão produzido nas colônias britânicas e da América e da Ásia. E a partir da invenção do motor a vapor também, a capacidade de produção aumentou bastante. No começo do século XIX foram criados navio e a locomotiva a vapor. Essas máquinas diminuíram o tempo das viagens. A gente tem a Segunda Revolução Industrial, que a partir do século XIX ocorreu uma segunda revolução industrial. Nesse momento, a industrialização expandiu por vários países da Europa, como a Bélgica, França, Alemanha, Itália, e outros continentes, como os Estados Unidos e o Japão. Esses países tornaram-se grandes potências capitalistas e disputaram o domínio de territórios na África e na Ásia e de mercados, na América Latina. Essa revolução é caracterizada pelo desenvolvimento de novas matérias, fontes de energia e pela implantação de novos meios de transporte e de comunicação. O aço, por exemplo, passou a ser utilizado na produção de ferramentas, máquinas, trilhos de trem, edifícios, pontes. A gente vai ver que a eletricidade passou a fornecer iluminação e a movimentar máquinas industriais, trens e bondes. Derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, tornaram os principais combustíveis dos novos meios de transporte. A gente tem a Terceira Revolução Industrial, né, que a gente vai ver agora o que foi. Então, a gente vai ver que desde meados do século XX vem ocorrendo uma terceira revolução industrial. Nesse período foram desenvolvidas novas tecnologias como a informática, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética. E a terceira revolução industrial é marcada pela substituição de vários trabalhadores humanos por robôs, por novas formas de divisão do trabalho e pela intensidade da globalização e pela cultura digital, entre outros, tá bom? Então, nossa aula é essa, espero que vocês tenham compreendido, e na próxima aula a gente vai ver os impactos causados pela revolução, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.